Graça e paz para todos os inscritos ou não aqui do canal. Este é o vídeo #22 onde falaremos a verdade sobre o Leviatã. Por ser um assunto demorado, dividimos em duas partes. A primeira parte está no vídeo #21. Nele, tratamos sobre a morte, o inferno e a derrota de Satanás. E saiba desde já, Satanás não é e nunca foi o Leviatã verdadeiro descrito em Jó. Assista o vídeo até o final e você entenderá quem é o verdadeiro Leviatã, e muitos se darão conta que foram enganados, e querendo ou não idolatram Satanás e os demônios, em suas demonologias pensam que o Leviatã é um deles, e é aí que se enganam. Lembre-se, há o Leviatã verdadeiro descrito em Jó e outros dois menores, os quais estão citados em Isaías, por isso, é algo mal interpretado, o que leva a todo tipo de pessoa a acreditarem em coisas que não são, e desacreditarem nas que são verdadeiramente. No final do assunto você verá realmente o Leviatã verdadeiro. Peço que faça como o povo de Bereia, analisando nas escrituras tudo o que estamos falando. Assista os vídeos anteriores. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhem os nossos vídeos. Primeiramente vamos observar que o Leviatã, no hebraico, Liviata, tem mais de uma tradução em nossas Bíblias. Em umas está como Leviatã mesmo, em outras é traduzido como crocodilo, em outras está traduzido como monstro marinho. Em relação ao monstro marinho, ele também está sendo usada para a tradução da palavra hebraica tanim. Com isso podemos ver que, a palavra hebraica tanim está traduzida como monstro marinho, ou grandes animais marinhos, observado em Gênesis 1, versículo 21. Temos para a palavra hebraica Liviata as traduções Leviatã, crocodilo e monstro marinho. Com isso podemos dizer que aos olhos da carne, esta coisa, a qual a Bíblia chama de Liviata no hebraico, traduzida para o português como crocodilo, monstro marinho, ou transliterado para Leviatã, não é entendido e visto como um animal tal como baleia e outros. Porém, alguns enxergam como demônios, e com isso, acabam segundo a carne enxergando que o Leviatã não é. Assista o vídeo até o final, e você, entre poucos, saberá o verdadeiro significado segundo o Espírito Santo. Muitos ficarão espantados, pois querem atribuir ao inimigo da nossa alma esse título de Leviatã. O Leviatã verdadeiro e os outros dois menores, cada um deles tem o seu propósito. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Na palavra de Deus não há contradições nem engano. Porém, o que pode nos confundir são as traduções feitas por homens, mas o Espírito Santo de Deus em nós não permite que sejamos enganados. Observe. Jó 3, versículo 8, amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Neste versículo de Jó 3, a tradução para Leviatã é monstro marinho. Porém, em outras Bíblias estará traduzido como Leviatã ou crocodilo. É no livro de Jó que está descrito o Leviatã verdadeiro, e há uma grande diferença entre ele, o qual é o verdadeiro, e os dois menores, e aos poucos vamos entendendo a diferença e a finalidade de cada um, em relação à vontade e permissão de Deus. Leviatã não tem nada de um demônio em si, e sim com a finalidade de cada um deles. Observe que o Leviatã verdadeiro, descrito em Jó 41, é bem falado, é bem visto por Deus. Já, em relação aos dois menores, identificados em Isaías 27 versículo 1, eles estão identificados, com Satanás, como que formassem um grupinho, um círculo de amizade, um colaborando com o outro. Porém, antes vamos observar estes versículos de Salmos 74, e o porquê Deus esmagaria a cabeça do Leviatã, traduzido como crocodilo. Salmos 74, versículos 14. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Aqui em Salmos 74, em algumas Bíblias, o Leviatã está traduzido como crocodilo. Temos nestes Salmos, o Leviatã, o qual tem a cabeça despedaçada e dado como alimento para as alimárias do deserto. Primeiro em relação ao alimento, é um alimento impuro. Com isso, as alimárias, ou habitantes do deserto, não representam os homens, pois Deus não dá nem manda comer o alimento impuro.
Aqueles que habitam onde não há vida, aqueles que habitam no deserto, as alimárias do deserto representam demônios e espíritos de demônios, pois eles não habitam onde há vida, e sim, habitam onde há morte, os quais se alimentam desse Leviatã. Com isso, este Leviatã não é o Leviatã verdadeiro, pois foi dado por alimento para espíritos imundos e demônios. Entendeu até aqui? Vamos observar o Salmos 104. Salmos 104 versículos 25 e 26. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Em Salmos 104, a palavra hebraica Leviatã, ou Leviatã, está traduzida como monstro marinho. Isso pode nos confundir, mas devemos entender de que se trata a cada assunto e assim não somos enganados por traduções, e sim orientados pelo Espírito Santo. Vamos observar sobre a criação dos animais marinhos, pois no entendimento aos olhos da carne, o Leviatã é um animal marinho, e muitos sem entendimento, alegam que são os demônios ou é o próprio Satanás, isso porque enxergam segundo o ensinamento de espíritos imundos e demônios, os quais querem levar o medo para as pessoas, para que elas pensem que ele tem poder, e é aí que se enganam, e pelo medo, sem querer, idolatram e atribuem-lhe um poder que ele não tem. Lembre-se, e Satanás, hoje, está diante de Deus acusando os homens dia e noite, e se ele sair de lá por um segundo, muitos no mundo morrerão sem acusação, fato pelo qual, ele tem à sua disposição milhares e milhares de espíritos imundos e demônios levando e trazendo acusações. Por isso que tem muitos espíritos imundos e demônios por aí se passando por ele, e os homens são enganados, crendo que fazem acordo ou falam com o próprio Satanás, mas se enganam. Por ele não ser onipresente nem onisciente. Existem incontáveis espíritos imundos e demônios por aí, porém, também tem muitos homens e mulheres, influenciados por estes espíritos, por suas próprias vaidades e paixões, fazendo o papel de demônios, e colaborando para com Satanás, acusando e apontando o próximo, se colocando, com suas palavras ao vento, como testemunha de acusação. Muitos estão se condenando, por terem a boca maior que o rosto. Você não deve julgar, acusar, apontar ou fofocar, para não se colocar ao lado de Satanás como testemunha de acusação contra alguém que você não conhece o coração, quanto mais a alma. Pense nisso. Somos um grande mar, e por isso devemos aprender a conviver com o próximo, pois fazem parte desse mesmo mar, onde os espíritos imundos e demônios vivem folgando. Assim temos, em Salmos 74 o Leviatã da morte e em Salmos 104 o Leviatã inferno, estes dois a morte e o inferno são os dois Leviatãs menores. Antes da vitória de Cristo na cruz, a morte, alimentava de almas o inferno, independente de justos e injustos, todos estavam condenados à morte, e eram na morte colocados no além, o qual foi transformado em inferno por Satanás. Lembre-se dos vídeos anteriores, a morte e o inferno estavam como promessa até que o primeiro homem morresse. Também não esqueça que Deus cumpre o que fala e promete. Com isso, podemos entender os Salmos 74 e 104, e principalmente Isaías 27. Isaías 27 versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Temos em Isaías os dois Leviatãs menores e o próprio Satanás, que durante a tribulação estará no meio do mar, no meio dos homens, pois ele será lançado na terra na metade da tribulação, quando a última igreja se converter, e sem ter mais quem acusar, o santuário de Deus, no céu será purificado, lá não terá mais lugar para acusação, porque todas as 7 igrejas se deixarão fazer igreja, e o joio se fez joio. Observe este versículo de Apocalipse 12. Apocalipse 12 versículos 9 e 10, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O dragão que estará no mar,
que estará no meio dos homens durante a tribulação, é Satanás, o qual, hoje, está diante de Deus nos acusando dia e noite, até que não haja quem acusar, e isso vai ocorrer na metade da tribulação, quando a igreja de Tiatira der à luz ao seu filho varão. Quando ela entender que ela é a igreja, e nascer não mais da carne e sim do Espírito Santo de Deus que confirmará diante de todos no céu que a última pessoa se converteu, enquanto isso não acontecer Jesus não voltará. Mas isso já tem o tempo determinado como vimos. O tempo determinado acaba conforme Josué, acaba em 2000 anos após a nossa Arca da Aliança ter passado da morte para a vida, 2000 anos após Jesus ter ressuscitado, ter atravessado o Jordão. Não o entendeu? Leia Josué, sabendo que Jesus é a nossa arca, leia sabendo que o Jordão é o limite entre a morte e a vida. Sabendo disso você entenderá. Os dois leviatãs menores, a que se apressa para levar os homens consigo, pois a morte tem pressa, assim a morte é um dos leviatãs, a qual alimentava de almas o inferno, para que os espíritos imundos e demônios tivessem alimento para atormentarem. O inferno faz curva, pois na morte e no inferno não há vida, não há caminho reto, e sim estradas sinuosas de mentiras e pecado. Cristo já venceu na cruz a morte e o inferno, e só Ele, o único Senhor e Salvador, tem estas chaves, as quais serão dadas ao anjo, no início da tribulação, e ele libertará a morte e o inferno. Para que a morte, o Leviatã, serpente veloz, e o inferno, serpente sinuosa venha para o mundo dos vivos, e assim se cumpram as profecias de Isaías e Daniel como vimos nos vídeos anteriores. Com isso a morte que era, hoje não é, Cristo a venceu na cruz. A morte será solta de forma literal no mundo, de forma visível e palpável durante a tribulação, esse Leviatã, esse monstro marinho, este monstro que assola a humanidade, vai estar fazendo acordo com os homens por 7 anos. Com isso, aquele reino de morte e inferno que era antes da crucificação, hoje não é, porque Cristo venceu na cruz, mas será por pouco tempo, exatamente 7 anos de tribulação e caminha para a destruição. Este reino de morte e inferno, comandado por Satanás, será destruído. Observe o versículo de Isaías 27. Isaías 27 versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Quando isso irá acontecer? Isso vai acontecer após a tribulação. A morte e o inferno não são um ser, e sim, um estado, um local, ou uma condição, fato pelo qual ela não é colocada como que será morta e sim destruída, ou castigada, diferente do caso de Satanás, que é pensante, que é um ser, este, sim, ele vai ser destruído na condição de morte. Porém, quando a morte e o inferno, estes dois leviatãs serão destruídos. Observe, e a profecia de Isaías 27 se cumpre em Apocalipse 20. Apocalipse 20 versículo 10, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No final do reinado milenar de Cristo, após Satanás ser solto, ele seduzirá a descendência de Tiatira e formará o seu exército de Gog e Magog para perder a batalha, a qual ele nunca venceria, pois a criatura jamais vai vencer o único e verdadeiro Criador. Satanás, um ser, uma criatura, ele será destruído. Observe bem. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Ao término do julgamento do grande trono branco, também serão lançados no lago de fogo e enxofre, a morte e o inferno, que é criação, mas não um ser, porém são vistos em Salmos e em Isaías como leviatãs, os dois leviatãs menores, a morte, serpente veloz e o inferno, serpente sinuosa. Observe. Apocalipse 20 versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram castigados, destruídos para sempre, pois neles, na morte e no inferno nunca houve vida, a morte e o inferno não tinham vida, porém Satanás, sim, o qual foi criado como um anjo e por sua própria vontade, por suas vaidades e paixões, se fez um demônio. Se fez um anjo caído. Se tornou maldito,
E com ele levou o homem e a terra. O mundo, o homem, os animais, entraram em maldição, quando a terra, na queda do homem, se tornou maldita, e isso se estendeu à terra em um todo, se estendeu ao mundo, não pela vontade das coisas do mundo, mas pelo livre-arbítrio do homem que se tornou maldito, seduzido por Satanás que também se tornou maldito, fazendo com que a terra também se tornasse maldita. Maldita é a terra por tua causa. Observe. Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O homem e Satanás buscaram ir além da criação, buscaram algo a mais para sua existência. Buscaram ir além do seu horizonte, ir além do que lhes foi permitido por Deus, e realmente acabaram no além, acabaram condenados à destruição, à morte e ao inferno. Deixaram de lado a obediência e entraram no pecado, buscando ser aquilo para que não foram criados. Quando falo deles, estou falando do homem e do próprio Satanás. Eles buscaram ir além do que lhes era permitido e acabaram no além, por querer ir além da sua criação. De um lado temos Adão, o qual estendeu a sua herança de morte para a humanidade, as quais se não nascerem do Espírito Santo de Deus continuam herdeiro da carne, herdeiros da morte. Do outro lado o próprio Satanás. Por isso, o querer ser mais do que lhe é permitido ser, levou estas duas criaturas, homem e Satanás, a se tornarem malditas por sua própria vontade. Homem e demônio, ambos, querendo ser como Deus. Observe. Gênesis 3 versículos 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ambos desejavam ser como Deus. O homem desejou ir além do que enxergava, ir além do que lhe era permitido enxergar. Lembre-se, o homem queria ter os seus olhos abertos, e realmente foram abertos para a carne. Eles passaram a enxergar a carne, e por isso, viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Pare e pense, eles sempre estiveram nus, porém, após comerem do fruto proibido, seus olhos foram abertos e eles enxergaram que estavam nus. O pecado foi apresentado para eles, e do fruto do pecado eles comeram, pois, antes mesmo, nus, eles estavam em obediência e com isso não estavam em pecado, pois não conheciam o bem nem o mal. Olhando para a igreja, hoje, a qual somos nós, isso é o ensinamento, todos somos pecadores, mas em obediência seguindo no caminho de Cristo, não estamos em pecado. Mas quando desobedeceram a Deus, os seus olhos apontaram que estavam nus, tal como a lei nos aponta os nossos pecados, e o nosso sangue nos diz que viemos de Adão e somos herdeiros da morte, passada de pai para filhos, até que nasçamos do Espírito Santo de Deus, e assim negamos a herança de morte e aceitamos a vida, Jesus, o qual nos justifica dos nossos pecados. O homem desejou que seus olhos da carne fossem abertos, e lhe foi fechado os olhos do Espírito, e a presença de Deus se tornou pela fé. Graças a Satanás, falando através da serpente, da mesma forma que ele falará por trás da imagem da besta, durante a tribulação. O homem foi seduzido e por seu desejo, desobedeceu a Deus, com isso entrou em pecado e por justiça lhe é condicionado à morte. Este é um ensinamento para o Apocalipse. Primeiro, com o desejo de ambos, homens e Satanás, querendo ser como Deus. Segundo, para com a marca da besta, como já vimos nos vídeos anteriores. No paraíso, o homem desejava ter os seus olhos abertos e ser como Deus. Durante a tribulação, a questão de abrir os olhos também será usada, não mais os olhos da carne, pois, estes já foram abertos no Éden. E só em Jesus conseguimos enxergar segundo o Espírito Santo de Deus, e é a verdade. Porém, durante a tribulação a sedução será em relação ao terceiro olho, colocado na testa ou na mão direita, o qual enxergará o mundo dos espíritos, ao fazerem acordo com a morte e com o inferno, pois estes, a morte e o inferno,
estarão no mundo dos vivos de forma visível e palpável, cumprindo-se as profecias bíblicas principalmente de Isaías e Daniel. Pare e pense nesta pergunta. Com a morte e o inferno no mundo dos vivos, como os homens morrerão? Sim. Assim se cumprirá a outra profecia. Os homens buscarão a morte e não a encontrarão, buscarão, desejarão morrer, mas não vão, pois ela estará no mundo, estará dentro deles pelo acordo que farão. A abertura do terceiro olho será o engano durante a tribulação, será a marca da besta, será o selo do acordo que homens e demônios farão, por vontade própria e cientes de que estão fazendo um acordo, ninguém será pego à força, e a marca da besta, o terceiro olho, colocado na testa ou na mão direita, será a porta de entrada de espíritos imundos para dentro dos homens. E isso é falado em muitos versículos na Bíblia, sobre a violação de Israel. A violação será esta: a permissão que o homem dará para os espíritos imundos entrarem em seu corpo, e a chave mestra, a chave que abrirá a porta é a marca da besta e a porta de entrada é o terceiro olho colocado na testa ou na mão direita. Isso não é e nem será visto aos olhos da carne. O que será visto é a marca física, o sinal, que pode ser qualquer coisa para firmar o acordo, desde um chip, um comprimido, uma vacina, um alimento e assim por diante. Como em um truque de mágica, o telespectador presta atenção no mágico e esquece do que está acontecendo à sua volta. Os homens prestarão atenção no material, ansiosos pelo resultado e se distrairão em relação ao espiritual que estará violando seu corpo, e assim pecando contra o templo do Espírito Santo, e desse ponto em diante não tem mais volta, não tem mais salvação. No paraíso foram abertos os olhos para a carne, já na tribulação será aberto o terceiro olho e este olha para o além, a morte e o inferno. O terceiro olho aberto será a chave mestra, a porta de entrada de espíritos imundos, a morte e o inferno para dentro dos que receberem a marca da besta. Na tribulação o homem comerá novamente do fruto proibido, e terá o terceiro olho aberto e este não para a carne e sim para a morte e o além. O homem no Éden comeu do fruto proibido e teve os seus olhos abertos para a carne, ele buscou ir além do que lhe era permitido. Ingênuo e seduzido, desejou querer ser como Deus, tal como deseja o outro caído, Satanás, o qual não era ingênuo nem seduzido por outros, mas pela sua própria vaidade e paixão, armou e articulou seus intentos. O homem pecou, desobedeceu e caiu. Deixou de lado a fé na palavra de Deus, e lá no Éden, era além da fé que nos é hoje, pois hoje Deus está em nós em espírito e em verdade, ela não é visível nem palpável aos olhos da carne, e sim em espírito, pois confiamos inabalavelmente em Deus e na sua existência, o qual não vemos nem tocamos com a carne, mas sentimos em espírito. Esta é a nossa fé, a qual não é nossa, é dom de Deus. Porém, lá no paraíso, a convivência de Deus com o homem era de forma direta, visível e palpável. Deus estava diante do homem visivelmente. Por seu livre-arbítrio, o homem preferiu comer do fruto da morte, deixando de lado a palavra de Deus, e confiando na palavra de uma criatura, a qual falava por outra criatura. A serpente falando por Satanás, e isso trouxe sobre o homem o pecado e a morte, e consequentemente o além, o qual foi transformado por Satanás no inferno da alma. O homem caiu, se tornou maldito, levando consigo a terra, pelo fato de ter comido do fruto proibido, principalmente por não ter fé, mesmo Deus estando na sua frente, o homem não confiou e negou a sua palavra de fé, e isso acontece até hoje, segundo a segundo no mundo. Deus está aí, na frente de todos, mas nem todos aceitam a sua fé. Sem ela não há salvação, pois a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Eles não têm a Deus e com isso não têm a fé, e sim a idolatria, que é não confiar na palavra de Deus e confiar na palavra da criatura. A palavra de Deus tem poder, ele disse e haja luz. E houve a luz. A criatura não consegue cumprir o que fala, pois, ela pode dizer, amanhã vou trabalhar, mas pela manhã pode acordar doente ou nem acordar, com isso não cumpre o que fala e promete. Confiar na palavra da criatura deixando a palavra de Deus de lado, isso é a raiz da idolatria, a qual se estende para cultos e adoração, onde Deus não é cultuado nem adorado e sim a criatura.
Muitos deixam de lado a palavra de Deus e buscam na mentira a sua verdade, mas o que há de verdade na mentira? Com isso, o homem, dia após dia, se torna maldito, pois sem Jesus, está condenado à morte e à destruição. Adão se tornou maldito por não ter fé, não confiar na palavra de Deus. Adão pecou, por não obedecer a Deus, por não confiar naquilo que Deus o alertou, e com isso, trouxe para a humanidade a idolatria, a qual é confiar em tudo que não seja o Deus único e verdadeiro. E assim, morte, inferno, Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos os que transpassaram a Jesus, todos os que negaram o concerto para com Deus, todos, homens, demônios, morte e inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, e de lá não há escapatória, fato que, este é bem falado, é bem descrito por Deus em Jó 41. Sim. O Leviatã verdadeiro, é o lago de fogo e enxofre. E de lá ninguém escapará. Não haverá como vir, ou entrar em contato com o mundo. Lá não haverá líder ou rei, como houve no além e no inferno. Lá todos estarão na mesma condição de culpados. Quando todos eles, homens, Satanás, a morte e o inferno, forem devorados pelo Leviatã, não mais serão vistos, não mais teremos notícias deles. De lá não há como escapar ou mandar recados. Com isso, te peço, leia Jó 41 sabendo que é o lago de fogo e enxofre e você poderá ver o porquê que Deus fala tão bem dele. O porquê que o lago de fogo é tão poderoso, está acima de tudo na criação, apenas abaixo do Criador. Ninguém pode fugir, invadir ou tomá-lo. Ninguém pode suborná-lo, ou corrompê-lo. Para ele não há homens, reis, poderosos, soberbos, arrogantes, demônios, Satanás ou diabos. Para ele há apenas Deus no céu e os condenados que serão lançados lá. Observe Jó 41 e responda às perguntas que Deus vai te fazer. Responda sabendo que o Leviatã é o lugar separado para todo o mal, para os pecadores, para os injustos, homens e demônios, preparado para a morte e o inferno. Jó 41. Poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele, como se for um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém é tão atrevido, que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma outra se chega tão perto, que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada,
essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha, e o cobre como pau podre. A seto não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança, debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas, faz ferver, como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após se deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Nada pode lhe comprar. Eis, amados irmãos, este descrito por Jó 41, é a criação preparada para os últimos dias, este é o lugar preparado para o falso profeta e o anticristo, os quais são os que vão estreá-lo, depois será Satanás, depois os homens injustos e por fim a morte e o inferno, e lá não será Satanás o atormentador, por todos eles estarão na mesma condição de condenados, fato pelo qual ninguém vai para o inferno, pois o inferno vai para o mesmo lugar que todos os homens maus, na mesma condição, e isso, sim, é bem pior que ir para o inferno. Peço que nos ajudem inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém.